Olá, crianças do meu coração, tudo beleza com vocês? Terceiro ano fundamental, que coisa mais linda! Que vontade de conhecer vocês, meus amores. Deixa eu desligar o meu WhatsApp, porque ele está fazendo barulho e me atrapalha. E aí, como passaram da semana? Vamos lá para mais uma semana. Eu quero compartilhar aqui com vocês esta aula. Prestem atenção, com muito carinho. Quarta semana de aula do segundo semestre. Aqui a sol. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês alguns assuntos que vão ser tratados durante a semana. Alguns são revisão, então vamos lá, né? Primeiro eu quero falar com vocês sobre o relato de memória, o relato pessoal. É um gênero textual. Esse gênero textual tem como característica que ele é contado pela própria pessoa, ou seja, ele está na primeira pessoa. Então, o texto vai estar sempre eu fiz, eu vi, eu fui, nós fomos. Então, sempre vai usar esses termos que indicam que a própria pessoa está escrevendo. Utiliza verbos no passado e no presente, mas a maior parte dos verbos estão no passado. Eu lembro que quando eu era criança, eu fazia, eu brincava, eu comia. Então, a gente começa a usar os verbos que indicam que o tempo está lá no passado. E poucos verbos, poucas vezes, que vai ser utilizado eu faço, eu vejo, eu como, tá bom? Ele traz experiências pessoais. Então, são coisas que aconteceram com quem está escrevendo o texto. Para quem está lendo, talvez não seja lá tão importante, mas para quem está contando, é algo importante de ser lembrado. E os relatos de memória, crianças, nos ajudam também a entender o passado, entender como era, por exemplo, Jataí antes, como era essa cidade antes, o Lago JK, quando ele passou a existir. E quando não existia Lago JK, o que existia ali? Então, quando tem uma pessoa que está contando daquela época, nos ajuda a entender esse período. Ele traz detalhes. Então, são detalhezinhos, é importante. Todos os detalhes, eles são importantes. Então, o detalhe de como era o clima. Ai, em agosto ainda estava muito gelado. Hoje agosto está muito quente, mas na minha época, agosto era muito gelado. Quando eu era criança, a gente ficava de agasalho até 1 hora da tarde. Ah, por exemplo, a pessoa diz assim, eu brincava ali perto da onde era o Lago JK, que não era lago, era só um córrego que tinha, e eu brincava ali perto. Então, são memórias com detalhes que nos ajudam a compreender. E qual seria a estrutura? Bom, a estrutura é de um texto escrito. O relato de memória ele pode ser escrito em versos, no estilo de poema, ele pode ser escrito como uma canção. Durante a semana você vai conhecer vários modelos aí de relatos de experiência, tá? Mas o que ele não pode faltar? Você tem que definir qual memória vai registrar. Foi uma vez que você caiu do cavalo. Ah, você estava lá na fazenda e caiu do cavalo. Você quer contar essa experiência. Não, foi a sua primeira festa de aniversário que você se lembra. O seu primeiro bolo de aniversário que você se lembra. Não, você quer contar a sua primeira viagem. Primeira vez que você saiu de casa e viajou, e nem foi para tão longe assim, você viajou para Rio Verde, a sua primeira viagem. Foi bem pertinho, mas foi algo assim tão emocionante para você que você quer registrar. Então você tem que definir o que vai ser lembrado. É importante ter um título. O título ele vai orientar sobre o que o texto tem. E é bom que no começo você conte a época que aconteceu, o lugar, quais pessoas estavam presentes, bem no começo da história, para depois você não ter que ficar voltando.
Eu era pequeno e aí ela me deu um bolo. Aí a pessoa para e fala, ela quem? Então, para isso não acontecer, você fala. Quando eu era pequeno, a minha avó, ela sempre fazia bolo. E eu me lembro de uma vez que eu fui na casa dela, aí ó, tô colocando que eu era pequeno, que eu estava na casa dela, com a minha avó, então estou colocando a pessoa, em que época, qual lugar e o que aconteceu. Eu ganhei um bolo. Aí eu vou contar desse momento que foi especial para mim. Certo, turma? Para a gente entender um pouco mais, eu trouxe aqui as memórias de uma borboleta. Eu inventei essa história. Então aí, as fases da borboleta, ela tem aí o ovo, depois ela vira uma lagarta, depois ela vira a pupa, constrói ali a pupa, né, que é a crisálida, o lugarzinho que ela, o casulo, né, e depois ela se transforma numa borboleta. Mas aí, essa borboleta resolveu contar sobre uma época dela. Lembro-me como se fosse hoje. Uma bolinha naquele caule, escondidinha. Minha vida começou não faz tanto tempo assim. Da bolinha, me estiquei e me tornei uma bela larva. Bom, pelo menos era bela para ela, né, gente? Vamos combinar. Uma bela larva, rastejando por toda a planta, comi de tudo que vi, mas minha preferência eram as folhas. Que aroma, que sabor! Tanto comi que cresci. Mantive o cuidado de ficar em segurança, longe daqueles animais gigantes, terríveis, os pardais. Nossa, como me assustavam. Bom, para a borboletinha, que era uma lagarta, pardal era um monstro gigante, né? Lembro-me de um sono repentino e me preparei. Construí uma bela polpa, quem me conheça por crisálida. A gente mesmo pode até falar de casulo, tá? Ali fiquei e uma grande transformação aconteceu. Meu corpo pequeno agora estava ocupando todo o espaço e eu mudei. Mudei de cor, mudei minha aparência total. Comecei a sair por um furinho. Esperei um tempão. Abri duas longas e coloridas asas e voei. Que emoção! Não tem como esquecer. Então, para ela traz aqui o relato da transformação que aconteceu desde que ela era um ovinho. Para ela, o animal gigante, assustador, era uma ave. Para ela, a parte mais gostosa da planta eram as folhas. Então, são emoções que ela passou que ela conta no relato de memória, coisas que estão na memória, se borboleta tivesse memória e falasse, né? Deu para entender mais ou menos aí o relato, né, crianças? Vamos seguir. Então, terminando o gênero textual, quero lembrar com vocês sobre duas classificações de palavras: o substantivo e o adjetivo, certo? Vocês já vêm estudando sobre isso e eu quero retomar com vocês agora. O substantivo é a palavra que dá nome. Então, a palavra que dá nome, a gente chama essa palavra de substantivo. Tia, dá nome a quê? Ao que você pensar. Deixa eu ver aqui. Tampa. Tampa de garrafa, tampa de caixinha de suco, de caixinha de leite. Vou pegar essa daqui. Vocês conhecem isso aqui. Caixinha de som, não é? Caixinha de som. Nós vamos ter aqui, essa daqui. Borracha. E essa é borracha com apontador. Borracha. Deixe-me ver. Tem um companheiro aqui das amigas. Um batom. Então, todas essas palavras que eu disse são substantivos, porque elas dão nome. Mesa, cadeira, pessoa, animal. Pode ser um nome comum, geral. Aquele nome que a gente dá para tudo que é igual. Eu posso dizer borracha, certo? Mas essa borracha, ela pode ser Faber-Castell. Faber-Castell é um nome próprio, né?
Ela pode ser de outra marca. CIS é uma outra marca. Ou um nome em particular, um nome pessoal, que é o nome das marcas que eu falei. Então, vamos a alguns exemplos. O substantivo, ele pode dar nome à pessoa, como ao lugar, a uma região, a cidade, a uma rua, a um parque. Ela pode dar nome a animal, seja um animal personagem de histórias, seja o seu bichinho de estimação, que você trata aí com um nome. Também personagem de histórias. Personagens de histórias recebem nomes próprios, mesmo que sejam personagens inventados, como a Yara, Saci Pererê, que vocês também viram aí no período do folclore. Também nome de livro. Livro é um substantivo comum, mas O Pequeno Príncipe é um substantivo próprio, porque é o nome de um livro. Então vamos ao substantivo comum. É a palavra que dá nome aos seres em geral. Então vamos ver uma listinha. Substantivo comum, pessoa. Criança. Criança pode ser qualquer criança. Agora, se eu digo o nome de uma criança, João, aí é diferente. Idoso, eu estou me referindo a uma pessoa idosa, uma pessoa que já está com mais de 60 anos. Mas eu também posso dizer gato, qualquer gato, não é um gato em específico. Mas se eu falar Garfield, eu estou me referindo a um personagem. Esse é próprio, mas gato é comum. Pato, comida, qualquer comida. Vermelho, que é o nome da cor. Mesa, cadeira, sofá, casa, brinquedo, loja, cidade, professor, livro, caderno, lápis, mãe, pai. Esse mãe está com acento errado. Pai, irmão, rio, árvore, sabão, flor, banco, bolsa e mais reticências, né? Que podem ter inúmeras palavras aí. Seguindo com o substantivo comum, vamos agora identificar eles na frase. Leia as frases e identifique os substantivos que são comuns, aqueles que são gerais. A aluna está realizando todas as atividades. Encontrei um cãozinho brincando no parque. Visitei minha avó ontem. Vamos lá? Na primeira frase, a aluna está realizando todas as atividades. Neste caso, aonde está o substantivo? Se você pensou em aluna, você acertou. Nesta frase, existem outras palavras que dão nome a algum lugar, alguma coisa, algum objeto, alguma pessoa? Se você pensou em atividades, também acertou. Então, aluna e atividades. Aqui na segunda frase, cãozinho. Encontrei um cãozinho brincando no parque. E a outra palavra? Parque. Muito bem. E na última frase, visitei minha avó ontem. Avó é o substantivo comum, porque pode ser qualquer uma, né? Se você tem duas avós, que é a mamãe do seu pai e a mamãe da sua mãe, poderia ter sido qualquer uma das duas. Mas tem pessoas que têm até mais, né? Que adotam um monte de vó. Onde você foi? Foi na minha avó. Não é vó, mas trata com tanto carinho como se fosse vó, né? Então vamos seguir. O substantivo próprio. Agora nós vamos pensar em algo específico. O substantivo próprio é a palavra que dá nome à pessoa. Maria, Paulo, Solange, Cássio. Substantivo próprio também dá nome ao lugar. Jataí, uma cidade, a nossa. Jataí Shopping, um local, um lugar. Escola Municipal Isaías Soares. Ó, a escola de vocês, nossa escola. Animal. Bom, animal, eu tenho, por exemplo, Bidu.
Bidu é um cãozinho que faz parte das histórias em quadrinhos. Aquele cãozinho azul. Os animais de estimação. Como se chama o seu animalzinho de estimação, se você tem? Ele também é um nome próprio. Então, vamos treinar um pouco. Substantivo próprio. Leia as frases e identifique os substantivos que são próprios, específicos. Cláudia está realizando todas as atividades. Atividades a gente sabe que é um substantivo, mas é comum. Cadê o substantivo próprio? Encontrei Bidu brincando no parque do Gibi que li. Bem que podia ter sido no Lago JK. Visitei minha avó Carmen. Isso mesmo. Na primeira frase, nós temos o substantivo próprio. Cláudio, tem mais algum? Não. Na segunda frase, encontrei Bidu brincando no parque do Gibi que li. Bem que podia ter sido no Lago JK. Ó, Lago JK é um lugar aqui em Jataí. Visitei minha avó Carmen ontem. Carmen é o substantivo próprio. Viu, crianças? Então vamos continuar. Adjetivo. O que é um adjetivo? É a palavra que dá qualidade, que dá características ao substantivo. Então você acabou de ver o que são substantivos próprios e comuns. Agora, adjetivo. Adjetivo ele vai dar qualidade, característica para o substantivo. Por exemplo, uma característica: bonito, bonita, belo, bela, feio, feia, alto, baixo, limpo, sujo, brilhante, opaco, esverdeado. Quando eu digo verde, é um substantivo, o nome da cor. Mas quando eu digo que alguma coisa está esverdeado, isso se torna um adjetivo. Acinzentado, escuro, bravo, manso, feliz, triste, louco, doente, especial, grande, pequeno. Ai, tá bom, né? Vários exemplos. Então vamos treinar um pouquinho. Adjetivos. Leia as frases e identifique os substantivos e seus adjetivos. Está faltando um i em substantivos. Bom, vocês prestam mais atenção para ver onde que tem algumas falhazinhas. Os substantivos nós vamos circular de vermelho. E os adjetivos nós vamos fazer um retângulo roxo ao redor da palavra. Vamos lá? A aluna animada realiza todas as atividades escolares. Segunda frase, encontrei um cachorro pequeno brincando no parque. Visitei minha carinhosa vovó ontem. Tem 3 frases. Vamos lá. A aluna animada realiza todas as atividades escolares. Vamos encontrar. Primeiro substantivo, aluna. E qual adjetivo que dá alguma característica para a aluna? Qual era o jeito que estava essa aluna? Ela estava animada. Então, animada é o adjetivo que se refere à aluna. Na frase, eu ainda tenho atividades, que é o outro substantivo. E qual é o tipo de atividade? Escolares. Poderiam ser atividades físicas, entendeu? Então, o tipo de atividade é uma característica daquela atividade. Encontrei um cachorro. Esse é o substantivo. Mas esse cachorro, ele tem uma característica? Tem. Ele é pequeno. Encontrei um cachorro pequeno brincando no parque. Visitei minha carinhosa vovó ontem. Qual é o substantivo? Vovó. E qual o adjetivo? Ontem não é não, nem vem, tá? Só porque tá depois. Não. Carinhosa. Veja que o adjetivo veio antes do substantivo. Não tem problema aonde o adjetivo aparece. Mas ele tem que mostrar que está se referindo àquele substantivo, tá? Então vamos descansar um pouquinho. Então vai lá. Pausa o vídeo. Beba água. Estique-se bem. Respire bem fundo.
Descanse alguns minutinhos e retorne para a aula. Vamos continuar falando sobre o surgimento da escrita dos números. Então, nós vimos na aula anterior que as pessoas sentiam necessidade de registrar os números, a contagem que eles faziam, os cálculos que eles faziam. E cada grupo criou o seu estilo. Nós temos os algarismos, 10 algarismos, que utilizamos para escrever qualquer número. Então, vamos lembrar. Esses aqui são chamados de algarismos indo-arábicos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas nós também temos o algarismo romano, lá de Roma, dos romanos. Esses algarismos, eles foram usados como algarismos principais durante muito tempo. Então, veja só. Os romanos criaram sua forma de registrar as quantidades, utilizando 7 letras do alfabeto romano maiúsculo e algumas regrinhas. Então, eram 7 letras para escrever qualquer número, tá bom? Só que tem que respeitar as regras. Eu não vou passar todas as regras. A gente vai só começar, tá bom? As letras do alfabeto que representam números são essas: I, V, X, L, C, D, M. É nessa ordem, porque aqui não é ordem alfabética, mas é ordem de algarismo romano, do menor para o maior. Então, vamos ver as suas representações. O valor que cada letra equivale é: o I equivale a 1, o V a 5, e o 2, o 3 e o 4. Agora eu conto para vocês. O X equivale a 10, o L, 50, a letra C, a 100, a letra D, 500 e a letra M, 1000. Vamos observar agora as primeiras regrinhas, tá bom? Não preocupe se você de cara não entender muito bem. É com o treino que nós vamos gravando. As letras juntas devem ser somadas. Então, eu posso repetir a letra I, por exemplo, 3 vezes. Então, se eu coloco apenas uma letra I, equivale a 1. Se eu ponho 2 letras I, 2, 1 mais 1. Se eu ponho 3 letras I, 1 mais 1 mais 1, 3. As letras I, X, C, M podem ser repetidas até 3 vezes. Então, a letra I eu posso repetir até 3 vezes, a letra X até 3 vezes, a letra C até 3 vezes e a letra M até 3 vezes. As letras I, X, C podem ser escritas na frente de outras que tenham valor maior do que elas. E aí a gente vai somar. Vocês vão ver o exemplo isso agora. As letras I, X e C podem ser escritas antes de letras que têm um valor maior. E aí tem que subtrair, diminuir do valor. Veja só, aqui eu tenho essa tabela. Nesse primeiro grupo aqui, vocês estão vendo? Essa primeira coluna preta, a segunda é azul, a terceira vermelha, que está cheio de pedacinhos. Então, na primeira coluna eu tenho o algarismo romano. Na segunda, qual cálculo que a gente vai fazer? E na terceira, qual é o valor correspondente aos nossos números imparáveis, que a gente viu lá no comecinho. Então, a letra I. A letra I vale 1. Então, eu não vou somar, só vou repetir. Aqui eu tenho 2 Is, que a gente fala 2 pauzinhos, mas é 2 Is. É o mesmo que eu dizer 1 mais 1. Vai dar 2. Aqui eu tenho 3 Is. 1 mais 1 mais 1. E eu vou chegar ao número 3. Aqui eu tenho o I e o V. O V vale 5. Ele é maior do que o I. Então, se eu coloco o I atrás do V, quer dizer que eu estou subtraindo 1. 5 menos 1, que é igual a 4. Viu? Eu já fiz o número 1, 2, 3 e 4, só nesse comecinho, usando a letra I e a letra V. Bem simples. Agora, a letra V sozinha, como eu disse, vale 5.
Quando eu coloco um número menor, que é a letra I, na frente da letra V, eu vou somar V mais I, ou seja, 5 mais 1. Eu vou ter o número 6. Depois, V mais I. 5 mais 1, 7. V, 3 Is. 5 mais 1, que é 5 mais 3, 8. E agora, o X, eu sei que o X vale 10. E o I vale 1. Se eu coloco o I antes do X, eu tenho que diminuir 1 do X. O X vale 10, 10 menos 1, igual a 9. O X sozinho vale 10. Agora, eu não vou passar um por um, não. Agora, eu quero que você observe os algarismos. Olha, eu tenho xi, x e 2is, x e 3is. Isso mesmo, vou somando. X, i quer dizer 10 mais 1. X e 2is, x é 10, cada i vale 1. X e 3is, x é 10, cada i vale 1, então é mais 3. E eu vou repetindo, então eu vou ter 10 mais 1, 10 mais 1 e mais 1, 10 mais 1, mais 1, mais 1. Depois, 10 mais 4. Lembra que o IV vale 4. Então, 10 mais 4, 14. E aí eu vou ter os números até 20. Para você entender bem, pausa o vídeo e olha com calma essa tabela. Tente tirar as suas dúvidas, tá? Veja que o X eu já repeti 2 vezes no final. X vai me dar 10 mais 10. Eu posso repetir o X até 3 vezes, então o número 30 é feito com o X repetido 3 vezes. Vamos seguir. Agora eu quero falar com vocês sobre antecessor e sucessor. Veja só, se eu pensar, vou pensar aqui, e o número é o número 6. Vamos pensar no número 6. Se eu estou aqui pensando no número 6, o que vem antes do 6? 6 menos 1. O que vem antes? Antes, é o que vem, o número antecessor é o número anterior, que é o número 5. Se você pensou 5, pensou certo. E o sucessor? Eu volto para o número 6 e penso, qual o sucessor do 6? Que vem depois do 6, o número posterior. É o sucessor, é o número 7. Muito bem, vamos treinar um pouquinho agora, porque esse é fácil. Eu vou trazer 2 sequências. Essa sequência é do 1 até o 13, é de 1 em 1. E a sequência começando lá no 234, para complicar a vida de você. Vou lá 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241. Beleza. Vou escolher um número da primeira sequência. O 7. Vou escolher o 7 agora. Eu estava no 6, agora eu vou para o 7. Qual o número que é antecessor? 6. E qual o sucessor que vem depois do 7? É o 8. Olha que interessante. Vamos pensar então agora nessa sequência de números maiores. Eu vou escolher esse, 239. O 239, o que vem antes dele? O antecessor. Vem antes. 238. Se você disse esse número, acertou. Mas agora fala antes de eu marcar. Qual número que é o sucessor? O que vem depois? Isso, 240. Vamos começar de novo. Vou escolher outro número porque estava muito fácil. 236. Qual é o antecessor? O que vem antes? Fala rápido. Hã? 235. E qual é o sucessor? O que vem depois? 237. Toca aqui. Beleza. Agora eu quero que vocês treinem isso em tudo. Se você está numa fila da escola, tem 5 coleguinhas lá na fila, esperando para ganhar um lanche, ganhar um potinho lá daquela comida gostosa da escola. E você
está atrás de alguém. Então, quem está na sua frente é o seu antecessor, porque ele vem antes de você. E quem está atrás de você é o seu sucessor, porque ele vem depois de você. Então, você tem que usar isso em tudo. Se você está olhando casas, a casa número 5. O que vem antes da casa 5? A casa 4. E o que vem depois da casa 5? A casa 6. Então, nós temos que usar esse conhecimento em tudo na nossa vida, tá? Eu quero fazer ovo cozido. Quero fazer um ovo cozido. Eu vou usar esse conhecimento, tia? Vai. Porque você pega um ovo. Tá, eu quero fazer ovo cozido. Primeiro eu vou quebrar o ovo, vou abrir o ovo, vou comer o ovo, depois eu vou cozinhar. Hã? Pois é, existe uma sequência. Existe o que vem antes, aquela coisa, e o que vem depois. Então, quando eu quero cozinhar um ovo, a primeira coisa que eu faço é pegar o ovo fechado, sem quebrar, colocar numa panela, colocar água e colocar para cozinhar. E o que vem depois? Depois que cozinhou, eu espero esfriar um pouco, aí eu vou cascar esse ovo, tirar a casca do ovo, vou temperar um pouquinho ali, com um temperinho que eu gosto, e só depois que eu vou comer. Então, antes eu cozinho. Aí, o que sucede depois de cozinhar? O que vem depois de cozinhar? Cascar o ovo. O que vem depois de cascar o ovo? Comer o ovo e encher a barriguinha. Eu falei de ovo porque eu amo ovo. Vamos mudar de assunto. Pausa o vídeo, respira fundo, descansa e volta. Lembra sempre de dar umas pausinhas para você descansar, tá? Já estamos chegando ao final. Nós temos no nosso município, o município é o mesmo que cidade, tá? Nós temos a organização dos municípios. Todo município é organizado assim, tia? Todo município é organizado assim, tá? Nós temos o legislativo, o judiciário e o executivo. O legislativo elabora leis. O judiciário, ele aplica, ele faz as leis serem cumpridas. E o executivo, ele executa, ele administra as coisas de acordo com aquelas leis, sem quebrar as regras. Pelo menos esse deveria ser o combinado. Vamos lá? A organização dos municípios. O legislativo ele é composto por vereadores. O judiciário, em geral, pelos juízes. E o executivo, pelo prefeito. Mas não é sozinho, tá? Isso aqui é só para a gente começar a entender. Essa foto aqui é da Câmara de Vereadores, onde fica o poder legislativo. Os vereadores trabalham nesse prédio, que é aqui pertinho da minha casa, onde fica a Praça da Bandeira. Esse grupo de pessoas ele é escolhido por eleição a cada 4 anos. Esse ano tem eleição para vereadores, então a gente vai começar a ver aí propaganda de vereadores, de prefeitos, tá? Faz parte do nosso sistema democrático. Nós, a população que pode votar, analisa e escolhe quem ele acha que vai representar melhor a população lá no Poder Legislativo. Eles representam o interesse da maioria da população. Então, ganha o voto da maioria. Todas as pessoas têm que ir votar. E a maioria vota em algumas pessoas que se ocuparão ali o cargo de vereador durante 4 anos. Eles criam leis. Os vereadores, eles vão criar as leis e eles vão fiscalizar o jeito que o executivo está trabalhando, se ele não está descumprindo nenhuma lei, tá? Aí nós vamos seguir. Esse é o fórum. Esse fórum, ele representa o poder judiciário, de juízes, daqueles que fazem as leis serem cumpridas, tá bom? Então, os juízes, eles podem e devem julgar de acordo com as leis estabelecidas, tá bom, crianças? E nós vamos encontrar aí o Poder Judiciário em vários lugares, no meio do
do eleitor, da questão de voto, se não teve nenhum problema. Nós vamos ter ali aqueles que defendem as pessoas que compram, nós vamos ter ali vários locais que o judiciário trabalha, tá? Aqui é uma foto da entrada da prefeitura, daqui de Jataí, tá? As bandeiras lá, que bonitas. Então, o executivo tem a ver com o prefeito. Prefeito ou prefeita, né, é escolhido em eleições a cada 4 anos para administrar a cidade de acordo com as leis e regras já estabelecidas. Então, o prefeito é aquele que vai administrar, é aquele que vai cuidar para as coisas andarem direito, é aquele que vai olhar para a cidade e vai falar: nossa, a cidade está precisando melhorar o asfalto, está precisando melhorar a iluminação pública. Nossa, está tendo muita coisa perigosa, está precisando melhorar a segurança. Ah, a cidade tem que consertar tais coisas. E aí ele vai ter os secretários das áreas para poder ajudar o prefeito, porque sozinho, uma pessoa sozinha não dá conta de cuidar dessa cidade inteira. Então, precisa de pessoas que vão trabalhar ali junto com o prefeito. Eles são os secretários. Então, nós temos os secretários de várias áreas. Por exemplo, a área da educação, a área da saúde, segurança pública, infraestrutura, habitação. São várias as áreas de atuação dos secretários, certo, turma? Então, esses são os 3 poderes. O legislativo, que são os vereadores, judiciário, juízes, e executivo, prefeitura, prefeito. Certo, turma? Ok, então. Até a próxima. Um beijo, um queijo para vocês. Divirtam-se essa semana estudando, tá? Quando estiverem cansados, parem um pouquinho, respirem fundo e depois volta com tudo. Teve dúvida? Prof, ou professora, professor, socorre aqui, não entendi, preciso entender, me ajuda, vamos lá e vai dar tudo certo. Tchau! Vou sair daqui primeiro, que eu gosto de falar tchau assim bem grande. Gosto de falar um tchau bem grande para vocês. Estamos aqui de volta. Então, estamos aqui. Um beijo, um queijo. Tchau para vocês. Até a próxima. Obedece aí a família. E nada de atrasar a tarefa, porque senão a professora também fica achando difícil. Tem que corrigir 50 coisas de uma vez. Se a gente corrigir um de cada vez, fica mais fácil. Tchau.